Você é daquelas pessoas que morre de medo quando precisa se apresentar em público? Então você caiu no vídeo certo. Eu sou a psicóloga Andréa Marinho, fica comigo que eu vou trazer muitas dicas para que você venha superar o seu medo. Se comunicar com clareza, com objetividade e com assertividade é algo essencial, muito valorizado atualmente e que pode sim abrir ou fechar portas se você não tem todas essas habilidades. Inclusive em cargos de liderança. Uma pessoa que não tem uma comunicação assertiva, clara e eficaz, ela provavelmente vai ter problemas para alcançar alguns patamares aí na vida dela profissional. Então, é exatamente por isso que eu trouxe esse vídeo nesse contexto. Eu sei que pode ajudar pessoas de diversos contextos, de apresentação de faculdade, de apresentação, por exemplo, num culto religioso, inúmeras situações, tá bom? Então, vamos lá. Por que nós sentimos medo de falar em público? A primeira coisa que você precisa ter em mente é de que você não está sozinho, né? Que muitas pessoas sofrem também desse problema de ter esse medo exacerbado a ponto de ter reações fisiológicas. Que reações fisiológicas a pessoa pode vir a ter? Pode ter a boca seca, aí já tem gente se identificando, não é mesmo? As pernas ficam trêmulas, a mão começa a suar, algumas pessoas têm dor no estômago. Olha aí, quantos sintomas! Tem taquicardia, tem falta de ar, dá o famoso branco na mente. Olha quantas coisas, né? Afinal de contas, por que isso acontece conosco? Na verdade, as emoções de ansiedade, de medo, elas são muito naturais. A questão é que elas estão no contexto errado. Para que elas servem na nossa vida? Para nos proteger, né? Para ajudar o nosso corpo a se defender diante de uma situação de risco eminente, o que não é o caso de uma apresentação em público. Afinal de contas, por que a gente tem todas essas reações fisiológicas? Por conta, aí entra a ciência, tá? Eu tô falando cientificamente. A psicologia nos mostra exatamente o seguinte, que a partir de um pensamento nós temos determinada emoção que também pode gerar essas reações fisiológicas e nós vamos nos comportar de determinada forma de acordo com tudo isso. Então vamos lá, a situação qual é? É falar em público, certo? Então, diante dessa situação, eu tive alguns pensamentos, quais são? Normalmente são pensamentos de preocupação com o olhar do outro, com o que o outro vai pensar de mim. O que será que vão pensar de mim? Será que eu vou dar conta? Será que vão achar que eu não apresentei direito? Será que vão duvidar do meu conhecimento? Será que eu vou saber responder a uma pergunta que vão me fazer? E olha aí, bate a insegurança, bate o medo, né? Diante desses pensamentos vem a emoção do medo, da ansiedade, você fica inseguro e por conta disso o seu corpo responde dessa forma sintomática e algumas pessoas se comportam de uma maneira e outras de outra. Algumas vão lá e enfrentam a situação mesmo super temerosas, que é, na verdade, o mais assertivo para a gente mudar esse ciclo de medo, né, e trazer aí uma experiência nova, positiva para a nossa vida. Outras pessoas desistem, então há pessoas que estão literalmente desistindo de processos seletivos, desistindo do seu progresso pessoal, profissional, por conta desse medo. Então olha aí, quantos impactos negativos na nossa vida, não é mesmo? Então, Andréia, e como que eu mudo isso? Primeira coisa é o seguinte, lembra que eu falei que essas emoções, que o medo, que a ansiedade, são originários de pensamentos? Pensamentos que normalmente são em relação aos outros. Por que a pessoa costuma ter todo esse medo? Porque ela sai de uma situação onde ela está dentro da zona de conforto dela e ela passa para uma situação de destaque, né? Ela vai para frente e na medida que ela se expõe, é uma exposição grande. Na medida que ela se expõe, de fato, ela está sujeita ao julgamento dos outros. Então a melhor maneira de você começar a combater isso é você ter em mente o seguinte: a perfeição, ela não é atingível, a gente não consegue alcançar um estado total de perfeição. E outra coisa é o seguinte, que os erros fazem parte do processo de aprendizagem, eles fazem parte da sua experiência. Então, só vivenciando as situações que você vai poder se aperfeiçoar.
Por isso eu vou dar várias outras dicas de como você pode vivenciar essas situações sem se expor a toda essa situação de medo. E a primeira dica é o seguinte: preparação. Sempre falo nos meus vídeos do quanto é importante para você desenvolver a sua autoconfiança, para você passar, de fato, credibilidade e ser aprovado em todas as etapas do processo seletivo. Tem a questão da preparação. Ou vocês acham que simplesmente eu decido gravar, ligo a câmera aqui e pá, começo a gravar? Não é assim não, viu? Primeiro eu defino o tema, depois do tema eu escrevo, né? Tudo aquilo que eu enxergo que é importante falar. Depois disso, eu vou lá e eu passo um marca-texto nas principais palavrinhas, nos principais tópicos, para que caso bata uma dúvida, eu consiga visualizar ali a minha colinha, porque é muita coisa que a gente traz e isso pode acontecer. E é um conforto que eu tenho diante de uma câmera que a plateia ainda não está aqui. Nessa situação dá. Mas o que eu quero frisar nessa dica é a sua preparação. Então é importantíssimo você se preparar para a sua apresentação. Eu não sei qual evento você vai participar, é um processo seletivo, como eu disse, é uma pregação em uma igreja, algum evento religioso, é apresentação do seu TCC, independente, o domínio, né? Quando a gente costuma sentir medo diante daquilo que é inesperado, mas quando a gente domina o conteúdo, a gente fala com mais autoconfiança, com mais segurança e olha, eu vou te falar, a gente se surpreende com os resultados alcançados. E a segunda dica é treino. Primeiro você estuda, você coloca no papel, depois você vai treinar. E como que você faz isso? Uma técnica maravilhosa é você se gravar. Tá? Você tem duas opções, ou você se grava mesmo diante de uma câmera e aí você vai ver toda a sua performance, ou você fala, interpreta na frente de um espelho de corpo inteiro, onde você consegue se enxergar, e aí você grava a sua voz, a sua fala. E aí você vem para um segundo passo dessa situação, que é você se ouvir, ou você se ver, né? Se for a imagem total, se for uma câmera. Por quê? E você se olhar, mas se olhar com um olhar crítico mesmo, sabe? Enxerga os pontos positivos, mas enxerga também os pontos de melhoria. Poxa, falei aquilo que eu não devia ter falado naquela hora, eu travei. Sinal que eu ainda não aprendi muito bem isso daqui. Eu preciso dar uma estudada. Enfim, olhe tudo. E aí, o que você precisa analisar? Analise tudo e faça todos os ajustes necessários. E aqui, mais uma coisa. Não fique satisfeito com o primeiro vídeo ou com a primeira gravação de voz que você fizer, com a primeira interpretação na frente do espelho que você fizer. Treine muito. Quanto mais você treinar, mais desenvoltura você vai ter, ok? Aqui eu quero lançar inclusive um desafio para você, para provar para você como a gente desenvolve essa competência. Vai aqui no meu canal, vou deixar aqui na descrição do vídeo o primeiro vídeo que eu gravei para esse canal. Eu hoje olho, eu deixo lá exatamente para que eu tenha parâmetro de como eu evoluí ao longo de 2 anos de prática de gravação de vídeo. Então vai lá, assiste e se inspira, né? Olhando a maneira como eu apresento hoje, como eu falo hoje, que antes eu não conseguia, tá bom? Então vou te provar que as pessoas evoluem de acordo com o treino. A próxima dica é a respeito de postura. A sua postura pode dizer muito a seu respeito e ela é capaz de engajar ou não o seu público. Então não fique com os ombros caídos, de cabeça baixada, falando, mas erga-se, sabe? Se estufa para poder falar, olha nos olhos. Isso também é outra coisa importante, sorria, né? Enquanto você fala, de vez em quando abra um sorriso, porque isso também é cativante. A pessoa que está lá do outro lado recebe essa sua energia positiva e isso é muito valorizado, principalmente em apresentações, tá bom? Outra coisa importante é a sua mão. Onde que você coloca as suas mãos? Você cruza os braços, será, né? Enquanto você está apresentando, e às vezes quando dá uma mexidinha, ou você põe os braços para trás, fica o tempo todo com os braços para trás, ou você põe as mãos no bolso. Não faça nenhuma dessas coisas. É importante você movimentar as suas mãos. Quando você movimenta as suas mãos, você dá ênfase àquilo que você quer transmitir. Ou seja, nós aprendemos auditivamente e também visualmente. Por isso que é importante a gente gesticular enquanto a gente fala.
Imagina se eu ficasse aqui falando pra você só com os braços baixos e sem nenhuma movimentação e ficasse só a minha cabeça. Não ia ser esquisito? Ia, né? Então, tudo isso daqui é importante. E Andréia, como que eu faço essa movimentação das minhas mãos? A minha dica é, solta as suas mãos, né? No início vai parecer estranho, vai ficar um pouco mecânico, mas eu não fico pensando que movimento eu vou fazer. Você vê? Agora eu falei de pensar e já coloquei a mão aqui. É algo natural, o meu corpo ele acaba falando junto com a minha fala. Isso é algo para ser desenvolvido. Agora aqui tem uma dica. Já falei o que você não podia fazer com as suas mãos. Agora eu vou falar o que você precisa fazer. As suas mãos, elas podem ser movimentadas preferencialmente no que a gente chama de zona de poder, que é o tronco da gente. Ou seja, da cintura para cima e até aqui mais ou menos. De vez em quando, a gente dá uma passada? Dá, depende. Se você está falando da cabeça, você aponta. Mas, no geral, elas não podem competir com a sua fala. Elas precisam acrescentar, ok? Fica essa dica. Outra dica é respiração. Gente, vocês já perceberam como nós temos o mau hábito de não respirar da forma como deveríamos? E um sintoma muito claro da ansiedade é aquela respiração ofegante, pequenininha, que gera na gente aquela taquicardia, e por isso que é importante, e aliás eu digo é essencial, antes da sua apresentação você separar alguns minutos para simplesmente respirar. Respirar profundamente. O que essa respiração profunda, calma, lentamente, ela vai nos proporcionar? Ela vai baixar o nosso nível de adrenalina, ela vai nos trazer tranquilidade, vai diminuir a ansiedade e vai trazer um relaxamento muscular. Então, quando você for fazer a sua apresentação, você estará muito mais tranquilo. Então, fica aqui uma dica. Como que eu faço essa respiração, Andréia? Você vai respirar profundamente. Então, você encha os seus pulmões com ar, tá bom? Depois você segura por 2 segundos e aí você solta tranquilamente. E claro, sente-se em um lugar confortável, agradável, onde você possa verdadeiramente se sentir relaxado. Maravilha! Por conta do conteúdo ele ser super extenso e existirem várias estratégias para você superar o medo de falar em público, esse não vai ser o único vídeo do canal. Vou trazer vários vídeos com conteúdos diversos para ajudar, porque cada pessoa tem uma maneira de colocar em ação, tem técnica que um utiliza e que tem mais aptidão, que tem mais familiaridade com aquela técnica, que se sente mais confortável, e tem técnicas que não. Então, exatamente pela variação de pessoas, de perfis, eu vou trazer várias dicas aí em outros vídeos a respeito dessa temática. Mas olha, todas essas que eu trouxe aqui são técnicas cientificamente comprovadas. Então você pode colocar em prática, que eu tenho certeza absoluta que você já vai começar a colher resultados. Acredite, comece a mudar os seus pensamentos, as suas crenças de eu vou conseguir, eu sou capaz, eu chego lá, vou desenvolver essa competência. Se outras pessoas desenvolvem, por que eu não vou desenvolver? Eu vou conseguir, né? E seja justo com você. Não espere que em 20 minutos você precisa se apresentar daqui a pouco, em 20 minutos que você esteja pronto. Como eu disse, é importante você se preparar com antecedência, né? Seguir todos esses passos para que você se sinta muito mais confortável e vá reforçando cada situação que você acerta, que você entende que você foi bem, porque a gente percebe quando a gente foi bem no fim. Cada reforço positivo que você se fizer, que você tiver, você vai colher esses resultados e a sua mente cada vez vai ficar mais fortalecida de que você é capaz de alcançar o resultado que você quiser. Ok? Se você gostou desse vídeo, eu vou te pedir, deixa aqui o seu like. Se você é novo aqui no canal, super convido você, inscreva-se. Eu busco responder todo mundo dentro do possível. Eu sei que nem sempre é possível, mas eu sou bem participativa aí no canal, então venha fazer parte aqui dessa família, tá bom? E compartilhe esse material com algum amigo, familiar, alguém que você entende que precisa desenvolver essa competência. Ok? Deixa aqui meu grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até lá, pessoal!